Olá galera, tudo certo? Para quem não me conhece, meu nome é Francisco Teixeira. Eu vou estar falando um pouco sobre receptor, tá? E explicando para que serve um receptor. Eu vou explicar nesse vídeo, porque nos próximos vídeos a gente vai estar fazendo várias ligações com o receptor, tá? De controle. Então eu vou estar dando umas dicas para que serve, né? E explicando como é que funciona a questão de pulso e retenção, tá? O receptor nada mais é do que uma peça, um acessório, né? Que tu coloca tanto no sistema de portão eletrônico, se tu quiser, no sistema de alarme, para ele receber o sinal do controle, né? Até às vezes para tu aumentar o alcance do portão eletrônico, por exemplo. Vamos dar um exemplo assim, tu tem uma casa e essa casa fica longe de onde tu tem um portão eletrônico, tá? Tu pode pegar e puxar um receptor, né, de controle até o meio do caminho, por exemplo. Daí quando tu apertar o controle lá na residência, esse controle vai acionar o receptor e o receptor vai mandar o sinal pro portão, tá? Só que essa ligação entre o receptor e o portão, no caso, é com um fio, entendeu? Só que daí, na verdade, como tu não tem como aumentar o alcance de outra forma, então às vezes tu consegue trazer uma fiação até a metade do caminho, até às vezes com uma mangueira no chão, passa uma fiação, bota um receptor ali dentro de uma caixinha vedada, quando tu apertar o controle na residência, ele vai enviar um sinal para o receptor e do receptor para o portão, tá? Só que eu quero que tu entenda qual que é a diferença de pulso e retenção, porque tem receptores de controle que tu pode usar ele ou pulso ou retenção, ou ambos, né? Tem receptores que tem 2 relé, que a gente diz, e tem receptores que tem um relé só, tá? Tem os multifuncionais que daí tem mais de um relé, tem 2, tem receptores até com 3 relé, tá? Então, veja bem, o receptor nada mais é do que uma peça quadrada, tipo essa da foto aí, ó, tá? Com uma antena, tá? O receptor ele é alimentado por 12 volts, né? E tem a saída dos relé, daí que é os contatos do relé. Então, internamente no receptor, tem relé igual a esse aqui, tá? Então, dependendo do receptor tem um relé, dependendo do modelo pode ter com 2 ou com 3 relé, tá? Então, veja bem, como é que funciona a questão de pulso e retenção. Veja bem, vamos supor que tu programou o controle, tá? Para ele acionar esse relé com pulso, tá? O que vai ser o pulso? Quando tu apertar o controle, o relé ele vai acionar, esse relé está ligado dentro do circuito aqui do receptor, tá? Então, quando tu apertar o controle, o relé ele vai acionar, né? Vai passar de contato NF para NA ali no caso, vai bater, mas automaticamente ele já vai voltar. Daí tem receptores que tu consegue alterar esse tempo, né? Pode botar 2 segundos, como pode botar que ele fique retido 1 minuto, dependendo do modelo do receptor que tu tiver. Então veja bem, se nós deixar pulso vamos por 3 segundos, normalmente a gente usa bastante opções nessa configuração. Pulso com 3 segundos. Então veja bem, tu apertou o controle. Quando o receptor recebeu o sinal do controle, ele vai bater esse relé aqui, para cá no caso, né? Vai fechar aqui, 1, 2, 3, quando der 3 segundos, automaticamente ele desarma o relé, tá? Essa é a configuração pulso. Então pulso nada mais é do que ele pulsa, né? Ele vai, mas automaticamente ele volta. Qual que é a diferença de pulso para retenção? Retenção é diferente. Retenção, quando tu programar o receptor para aquele relé fazer uma retenção, quando tu apertar o controle, quando ele bater o relé aqui, ele vai ficar acionado. Até o momento que tu aperta o controle de novo para ele desacionar, tá? Então veja bem, numa situação que a gente vai botar um portão, que nem eu falei ali, tu vai botar para aumentar o sinal, a gente normalmente usa um pulso, né, de 3 segundos. Porque que acontece? Lá quase todos os portões tem a botoeira. O que é a botoeira? A botoeira é nada mais, nada menos do que 2 fios, né? Tem uns que tem um fio, tem outros que tem na placa, ali no borne, né? Tu encosta um no outro, né? Só dá um pulso no fio assim e solta, o portão fecha, dá um pulso, abre, o portão se abre. Então, na verdade, tu vai usar pulso
e vai ligar o relé, no caso, nessa fiação da botoeira do portão. Claro, o receptor, na verdade, ele tem N funções, ele pode ser usado para várias coisas. Mas o que eu quero explicar nesse vídeo é para tu entender qual que é a diferença de pulso e retenção. Que daí nos próximos vídeos, quando eu fizer algumas ligações, você já vai saber. Quando eu estiver falando em relação a pulso e em relação à retenção. Então, o pulso, ele vai dar um pulso no relé e vai voltar, dependendo do tempo que tu botar. E o retenção, ele vai ficar retido o relé. Ele vai bater, no caso aqui, né? Tá, vai bater para cá e vai ficar acionado até tu apertar o controle e ele desacionar. Esses modelos de receptor que tem 2 ou 3 relé, a gente consegue configurar ele das duas formas. Vamos supor, porque ele vai ter, na verdade, ele vai ter 3 relé, né? Vamos supor que é 2 relé, tá? Para não complicar muito. Do lado aqui vai ter mais um relé, igualzinho esse aqui, tá? Daí o que acontece? Vamos supor, quando eu apertar o controle eu consigo configurar esse aqui para pulso, né? E esse aqui eu quero que ele fique retido, retenção, tá? Então quando eu apertar o controle, esse aqui ele só vai dar aquele pulso, conforme o tempo que eu programar. E aquele lá ele vai ficar retido. Quando eu apertar de novo, esse aqui dá outro pulso e aquele lá desretém daí, entendeu? Então, na verdade, com esses receptores a gente consegue fazer várias configurações, tá? Outro detalhe que a gente consegue configurar também é individualmente. Um botão aciona esse relé, o outro botão do controle aciona aquele outro relé lá, entendeu? Daí configura ele como quiser. Então eu só queria passar isso para vocês, porque eu vou estar explicando várias situações que o receptor de controle ele pode ser usado para várias funções, na verdade, que às vezes a gente não consegue montar um esqueminha, até ligar lâmpada, coisa, tu consegue tudo fazer com o receptor. Tu quer ligar uma lâmpada com o controle, tipo de alarme, né? O controle 433, que a gente diz que esse aqui, esse receptor é 433 MHz, né? Eu quero ligar uma lâmpada quando eu escutar um barulho ali em casa, eu quero ligar uma lâmpada pelo controle. Não tem problema, a gente consegue configurar através de um receptor para quando tu apertar o controle, acende uma lâmpada. Ela pode ficar acesa, né, por pulso durante o tempo que tu programar, ou ela pode desacionar a partir do momento que tu apertar de novo. Então, na verdade, é bem interessante esses receptores, porque tu consegue fazer várias coisas com eles. Então, era só para você entender essa parte de pulso e retenção, tá beleza? Se você não é inscrito no nosso canal, se quiser se inscrever para nos ajudar, será de grande valia para nós e acompanhe nossos vídeos. E um grande abraço para ti, tudo de bom.